Olá, meus queridos, a graça e a paz, começando mais um devocional e o nosso tema hoje é: as promessas de Deus são sim, elas são certeiras, elas se cumprem em nossas vidas. Então vamos ler o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Deus mantém cada promessa que faz. Quando caminhamos em comunhão íntima com Cristo, temos segurança de que cada promessa que Deus fez nas Escrituras está disponível para nós. Essa verdade deveria nos motivar a procurar nas Escrituras cada uma destas promessas, para podermos meditar no potencial que elas têm para a nossa vida. Então, todas as promessas de Deus nas Escrituras se cumprem. Tem de Cristo o sim e por meio dele o amém. Então você precisa procurar, garimpar. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de promessas. Existem inúmeras promessas para você. Só que essas promessas, elas vêm junto com princípios. Essas promessas, elas não estão isoladas. Elas carregam em si princípios que eu e você precisamos viver para que as promessas se cumprem. Mas a verdade da meditação do nosso devocional hoje é que já tem um sim de Jesus. Elas se cumprem. É só você buscar essas promessas, conhecer essas promessas e viver os princípios dessas promessas. E eu tenho certeza que todas elas se cumprirão na sua vida. E o devocional continua. Jesus prometeu que quando você pede algo dentro da sua vontade, Ele lhe dará o que pediu. Isso está lá em João capítulo 16, versículo 23, a parte B. Ele vai dizer: e tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai será realizado, será feito. Jesus ele disse isso por várias vezes na palavra. Quando vocês pedirem, quando vocês buscarem, vocês acharão. Mas nós precisamos entender que precisamos buscar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos orar e pedir segundo a vontade de Deus. É interessante que um texto lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando fala que o Espírito Santo intercede por nós, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, e aí vai dizer que é segundo a vontade do Pai que este Espírito intercede por nós, porque Deus conhece a mente do Espírito, e ele faz intercessões e súplicas com gemidos inexprimíveis dentro de nós, por nós, segundo a vontade do Pai. Então, quando você busca essas vontades de Deus, quando você busca as promessas de Deus, quando você ora, quando você intercede, buscando sempre a vontade de Deus, certamente todas elas se cumprirão na sua vida. Essa promessa está disponível para cada cristão. Se você perguntar ao Pai se essa promessa se aplica à sua vida, sua resposta será sim, se aplica para você também. Se você não está neste momento experimentando desta promessa sendo cumprida, isso não muda o fato de que Deus a proferiu. Você poderá buscar em Deus a resposta do porquê sua promessa ainda não alcançou a frutificação em você. Muitas pessoas às vezes confundem promessa com aquilo que é uma possibilidade, né? Então, veja só, muitas pessoas leem Provérbios, por exemplo, e acham que tudo que está escrito ali são promessas de Deus. Mas não. Promessas são específicas, né? Promessas se cumprem. Mas a palavra de Deus, ela também nos dá muitas possibilidades. Então, se atentamente me ouvires, se vocês me buscarem, né? Então, existem muitas coisas na palavra que não é necessariamente uma promessa. Pode acontecer ou não pode acontecer, né? Nem tudo que a gente vai orar, a gente deve orar como se fosse uma promessa, porque nem tudo nós receberemos
Porque tem coisas que não está na vontade de Deus. Não é uma promessa de Deus para nós, né? Se fosse aí seria fácil, né? Nós absolutamente teríamos tudo, né? O que o nosso desejo, né? A gente olharia para a Bíblia só como um livro de promessa. É um livro de promessa, mas nem tudo, nem todas as coisas são promessas. Então muitas pessoas se frustram. Ah, Deus não cumpriu a sua promessa para comigo. Deus me fez uma promessa. Às vezes você viu uma profecia, né? Algum profeta falou com você, olha, Deus vai fazer isso, e você tomou aquilo como uma promessa. Mas você sabia que existem profecias que não se cumprem? Né? Por exemplo, a profecia de Jonas sobre Nínive não se cumpriu. E ele profetizou a destruição daquela cidade, mas os homens daquela cidade se arrependeram. Então existem profecias que estão condicionadas ao recebedor, né? Aquele que carrega a profecia. Então, se você não se posiciona em fé, se você não vive os princípios, e se você não vive em obediência, existem profecias que foram feitas a você que não vão se cumprir. Mas nem toda profecia são promessas, né? O grande problema é que as pessoas, quando recebem uma profecia, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, pegam aquilo como uma promessa de Deus. Nós estamos falando hoje de promessas que estão nas Escrituras. Promessas que a Bíblia já nos deixou aqui, que realmente se cumprem para aqueles que vivem esses princípios de Deus. Amém? Então Paulo, ele testou cada uma dessas promessas em sua vida e provou que todas são abundantemente verdadeiras. Por isso, ele podia falar da incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 7, e as insondáveis riquezas de Cristo, está em Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo havia encontrado a riqueza da promessa de Deus e desfrutado de todas elas em abundância. Não desanime, nem fique impaciente, se você ainda não experimentou a plenitude de todas as promessas de Deus em sua vida. Deus pode querer prepará-lo para receber algumas das grandes verdades que Ele já disponibilizou para você. Caminhe bem perto do Senhor e na hora certa você o verá fazendo todas elas frutificarem em sua vida. Então, acredite nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Um dia, Deus disse ao povo que estava na terra do Egito: eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E essa promessa, ela foi feita a Abraão, ela foi feita muito antes. Então existia uma promessa de Deus para o povo de Israel que eles entrariam numa terra prometida, uma terra boa. É uma promessa de Deus. Mas a despeito de todas as desobediências, do pecado daquele povo, Deus ele foi paciente, Deus ele foi trabalhando com aquele povo. Toda uma geração precisou morrer no deserto, mas mesmo assim Deus cumpriu a sua promessa. Deus, ele é fiel. Deus, ele não mente. A palavra não mente. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se a promessa que você tem sobre você é uma promessa segundo a vontade de Deus, se realmente você, em maturidade espiritual, entendeu que essa promessa está nas Escrituras, você pode acreditar que Deus ele vai cumpri-la na sua vida. Essa promessa um dia ela vai frutificar. Amém? Continue crendo nas promessas de Deus. Que Deus abençoe.